discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares presentes em plenário, com ausência do nobre vereador Dr. Márcio. Senhores vereadores, antes de passarmos à discussão e votação das emendas ao projeto de lei número 33 do ano de 2013, alô? Desculpe. Senhores vereadores, desculpe. Antes de passarmos à discussão e votação das emendas ao projeto de lei número 33 do ano 2013, o PPA, Plano Plurianual, eu comunico aos nobres pares que as emendas serão votadas em blocos. Agora eu vou falar o meu problema. Está em única discussão e votação das emendas de números 45, de autoria do nobre vereador Renato Caroba e vereador Rogério, 47, Renato Caroba e Rogério, 48, Renato Caroba e Rogério, 50, Gil do Gás, 54, Júlio do Caicã, 61, Paraíbacar, 68, Paraíbacar, 71, Paraíbacar, 76, Paraíbacar, 77, Paraíbacar, 80, Paraíbacar, 81, Dr. Wilson, 82, Dr. Wilson. Como está na sequência aqui, nobre vereador, se o senhor me permite, da emenda 81 a 113, todas de autoria do nobre vereador Dr. Wilson, até 120, perdão, de 81 a 120, todas a autoria do vereador Dr. Wilson. E a 121 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 122, Comissão da Fiscalização Financeira e Orçamentária. Passamos, nobres pares, a discussão e votação das emendas 45, 47 e 48. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovadas. Está em discussão a emenda de número 50, do nobre vereador Júlio Gás. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares. Com ausência em plenário, o vereador Dr. Márcio. Emenda de número 54, do nobre vereador Júlio do Caicã. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares, com ausência em plenário, do nobre vereador Dr. Márcio. Emendas ao PPA do nobre vereador Paraíba. Emenda 61, 68, 71, 76, 77 e 80. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Emendas 61, 68, 71, 76, 77 e 80 ao projeto de lei 33 de 2013, PPA, aprovadas com ausência em plenário do nobre vereador Dr. Márcio. Emendas de número 81 a 120, nobre vereador Dr. Wilson, em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência em plenário do nobre vereador Dr. Márcio, as emendas de número 81 a 120 ao projeto de lei número 33 de 2013, de autoria do nobre vereador Dr. Wilson. Emendas 121 e 122 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares, com ausência em plenário do nobre vereador Dr. Márcio Oliveira.
Está em segunda discussão e votação do projeto de lei número 33 de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, que se levantem, por favor. Com as emendas aprovadas. Projeto aprovado com ausência plenária do vereador Dr. Márcio. Senhores vereadores, comunico que foram retiradas pelos autores as emendas de número 124, 125, 126, 127, 128, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 134, 135, 123, 150, 153, 154, 136, 137, 138, 139, 160, 163, 164, 140, 141, 162, 165. Foram retiradas do projeto de lei de número 34 do ano 2013. Da LOA, né? Da Lei Orçamentária Anual. Passamos agora, nobres pares, à discussão e votação. A discussão. Senhores vereadores, passamos agora à discussão e votação em bloco, por gentileza, como acordado anteriormente. Nobres pares, houve uma divergência aqui. Eu vou repetir novamente as emendas que foram retiradas pelos autores ao orçamento de 2014. Emenda 124, 125, 126, 127, 128, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 134, 135, 123, 150, 153, 154, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 162, 165. As emendas foram retiradas pelos autores da LOA 2014. Já foi retirada, não? É que não está na ordem, estão para o vereador. Foi. Todas, eu repeti 2 vezes, nobres pares, só para a gente ficar certinho. Agora nós vamos passar a discussão e votação, por gentileza, como acordado anteriormente pela maioria dos pares, nós iremos votar, nós vamos discutir e votar as emendas em bloco, por favor. Senhores vereadores, está em única discussão e votação das emendas de número 129, 130, 131, 132, 133, 161, de autoria do nobre vereador Dr. Márcio, estão em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis às emendas permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, que se levantem. As emendas de número 129, 130, 131, 132, 133 e 161 foram rejeitadas com votos contrários, favorável, com voto favorável às emendas do vereador Paraíba e a ausência em plenário do nobre vereador Dr. Márcio. E o restante dos pares rejeitaram as emendas. Já falei com vocês.
Senhores vereadores, passamos à discussão e votação das emendas de número 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 ao projeto de lei de número 34 do ano 2013, emendas do nobre vereador Paraíba. Passamos à discussão. Está em discussão as emendas. Com a palavra, vereador Paraíba. Bom dia a todos, vereadores, mesa diretora, público presente que aqui nos assiste. Eu gostaria aqui só de deixar ciente, em reunião agora, foi proposta a retirada das emendas, a qual a maioria dos vereadores, como um todo, menos eu e o Márcio Oliveira, que não está presente na casa, ficou para ser votada essas emendas. Eu gostaria só de dizer para vocês, conforme eu já falei lá, e deixar público, essa Casa de Leis, enquanto o Executivo conseguir, com uma simples reunião, conseguir fechar acordos, o nosso município não vai à frente. Acordos esses que são retirando as emendas, o chefe do Executivo irá propiciar para cada vereador que retirou uma emenda na LOA, uma verba para execução de obras no município, no valor de R$150 mil. Eu discordo da situação, pois não há cumprimento do chefe do Executivo, na maioria das vezes, com essa Casa de Lei. Eu cito aí o que já se foi votado por essa Casa de Lei, que é o prolabore dos policiais. Até hoje foi votado, até hoje não há cumprimento. Em outro sentido também, vejo que quando o Executivo manda um projeto para essa casa, é aprovado da maneira que ele bem entende e bem quer. Digo isso, que há um remanejamento neste município de verba, no orçamento do município, um remanejamento de autonomia do Executivo de 15%. Ou seja, nós ficamos com os braços engessados. Essa Casa de Lei tem que ter autonomia. Essa Casa de Lei, eu vejo que ela tem que ter um grito de socorro à população arujaense. E eu decidi por não retirar, independente do cumprimento ou não dessa verba que vai ser carimbada para cada vereador através de indicação, eu decidi em permanecer as minhas emendas. Eu solicito aos nobres pares que votem favorável, mas conforme já foi acertado lá a votação em bloco, sei que irão reprovar, mas sei que todas as emendas aqui, todos os gabinetes que se tiveram trabalhos para desenvolver essas emendas para o município, nós sabemos aí que houve sim não houve uma certa aceitação do Executivo falar, olha, a Casa de Lei poderá mexer nessa emenda, nesse orçamento aqui do gabinete do prefeito, poderá remanejar daqui, desse orçamento, desse contrato aqui. Então, não ficou bem acertado, essa Casa de Lei não é da agora, que vem aí cometendo esses erros. Então, eu gostaria de deixar bem claro para a população arujaense, que enquanto não se trabalhar em conjunto, quem perde com isso é a população arujaense.
Haja vista, mais uma vez, que eu volto a afirmar, o Executivo vai mandar novamente, o que significa, entre todas as emendas apresentadas pelos vereadores aqui, foi uma somatória que daria um valor aí de 40 milhões, se eu não... Em discussão. O novo vereador Gil solicitou primeiro, posteriormente o vereador Dr. Urso e, na sequência, o novo vereador Justival. Bom dia a todos, público presente, internautas. Eu venho aqui nessa tribuna pedir que vote ao contrário às emendas do nobre par, vereador Paraíba. Qual é o motivo? Motivo que como é que você tira, um exemplo, vou falar um exemplo de valores. Você tira 5 milhões do lugar que só tem 2. Você vai retirar da onde? Da saúde? Vai tirar do lixo? Vai tirar da segurança? Então, às vezes, quando a gente faz uma emenda, nós temos que ter muita responsabilidade, porque às vezes você tira de um lugar que não pode tirar. Então, eu venho aqui só justificar e pedir que vote ao contrário. Eu não sou líder do governo, não sou nada, mas eu tenho que ter responsabilidade. Só isso aí, obrigado por enquanto. A palavra ao novo vereador Dr. Urso. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a imprensa, os internautas. Senhor presidente, primeiro agradecendo a votação das emendas no plano plurianual, e foram apresentadas um número significativo de emendas, e elas foram aprovadas. Por que foram aprovadas? Porque elas não encontraram óbices legais e também são planejamento que a administração pode iniciar a execução nos próximos 4 anos. Eu entendo a preocupação do nobre par quando defende as suas emendas, e seria estranho que ele não o fizesse, mas no arrimo do que foi falado pelo nobre vereador Gil, nós temos aqui um exemplo clássico. Por exemplo, e aí é evidente que nós temos que assumir essa meia-culpa e a gente se corrigir, né? Por exemplo, despesa prevista, né, prevista para o gabinete do prefeito, R$80 mil. Foram apresentadas emendas que somaram R$1.497.600. Quer dizer, como é que você tira de 80 mil, 1.470.000? Outro exemplo, vias públicas, despesa prevista, 6 milhões, foram retirados 6.400.000, quer dizer, não dá. Então, por uma questão de bom senso, e assim sucessivamente, inclusive, emendas de todos os vereadores, e não só do nobre vereador Paraíba. Outro exemplo, Departamento de Trânsito, despesa prevista, 400 mil. Foram apresentadas emendas que somam R$855.000. Quer dizer, como é que você vai reduzir 855 mil de 400 ou 1.460 de 80 mil? Outro exemplo, Departamento de Trânsito, toda a verba para o ano inteiro, 205 mil, 200 mil de emendas, quer dizer, bem próximo. Departamento de Administração, 400 mil de despesa prevista. E aí, deveriam ser retiradas desses 400 mil, 500 mil. Quer dizer, como é que você vai tirar 500 mil de 400? Não dá, né? E o exemplo gritante aqui, realmente foi esse do gabinete do prefeito, que tem uma despesa de 80 mil prevista, e foram retirados 1.497.600. Tem outros exemplos, evidentemente, que são menores ou maiores, as diferenças, mas estão sendo retiradas por bom senso. Só queria fazer uma corrigenda aqui, senhor presidente, que, na verdade, há uma demanda nesta Câmara Municipal
de que o vereador seja atendido com mais presteza nas suas indicações. Tanto é, a exemplo de Guarulhos, de Mogi das Cruzes, a exemplo da Assembleia Legislativa em São Paulo, da Câmara Federal, existe a figura da emenda parlamentar. Então, se iniciou a discussão, inclusive na qualidade de presidente da comissão, atendendo a demanda dos vereadores, foi aprovada agora uma emenda no plano plurianual, criando o programa de emenda parlamentar, e por conta dessas divergências, dessa necessidade da gente rever essa questão das emendas da lei orçamentária anual, houve um comprometimento do Poder Executivo em antecipar o cumprimento, ainda que não haja uma autorização orçamentária, dele, através do que está reservado para a reserva de contingência, ele está atendendo os vereadores em emendas já a partir de 2014. Então, veja, é uma questão de bom senso neste momento, né? Vamos rever a forma de tramitação da lei orçamentária para que não haja essa divergência tamanha na questão dos remanejamentos, mas eu mesmo tive que retirar as emendas que eu apresentei à lei orçamentária por conta dessa discrepância de valores, e eu peço o voto contrário às emendas. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o nobre vereador Jucimão. Senhor presidente, público presente, bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez a Deus por estar aqui e dizer, senhor presidente, que quando o vereador vem essa tribuna e diz que quer deixar bem claro para a população que nos assiste nos seus lares nesse dia, para toda a população de Arujá, quando o vereador vem essa tribuna e diz que os vereadores fizeram um acordo, e se fala assim, um acordo é uma palavra muito forte, uma palavra acordo, você entendeu? Aqui, cada vereador tem sua forma de trabalho, cada vereador tem seu pensamento, só que tem que ter inteligência também. Não adianta vir aqui e falar coisa como a minha avó, que tem 99 anos, até hoje, ela não acredita em Papai Noel, não. Então, é muito triste você vir aqui e dizer acordo. E dizer que cada vereador teve 150 mil, tem 150 mil para cada vereador? Tem sim, 150 mil. Quem não quiser, se o vereador não quiser, pode indicar para esse vereador, mas não é que o vereador tem, ele pode indicar desses 150 que ele vai ter. Por exemplo, para fazer um ponto de ônibus, uma viela num bairro, o vereador indica à prefeitura que no bairro precisa de ser instalado um ponto de ônibus, então ele tem essa verba que ele pode ser remanejada pela prefeitura. Não que o vereador tenha em mão e ele pode gastar da forma que ele quer. Então, acho que quando vier essa tribuna tem que pensar muito bem para falar as coisas e dizer que aqui só tem um vereador, os outros são tudo do lado do prefeito. Quando tem que falar do prefeito, quando tem que falar da administração, cada um fala da forma, se manifesta, e ninguém aqui é comprado por prefeito, por ninguém não. Então, você tem que ver o que é bom para a população e o resto a gente vai tocando. E é só isso mesmo. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz, toda a população de Arujá e todo o município. E que Deus abençoe a todos. Bom dia. Com a palavra o nobre vereador Renato. Senhor presidente, nobres pares, público presente, internautas, apenas, senhor presidente, para dizer, eu acho que fica prejudicada essas emendas do nobre par pelo seguinte motivo. Primeiro, o nobre par, doutor Lúcio, externou ali a nossa preocupação. Não tenha dúvida nenhuma de que esse legislativo tem um imenso interesse em interferir positivamente no orçamento, para a gente poder tocar aquilo que a gente vem ouvindo aqui nos gabinetes, nas ruas. Não tem termômetro maior, né, do que os vereadores aqui, que está no dia, que é o ente político mais cobrado, não tenho dúvida disso. O problema o que ocorre aqui, pessoal, da retirada, inclusive, das emendas, é para não privilegiar ninguém. Porque um exemplo bem clássico aqui, para deixar bem claro.
Uma ficha que tem 1 milhão, e aí eu gostaria de usar aqui o nome do Gil como exemplo, o Gil faz uma emenda tirando 600 mil da ficha de 1 milhão, e o Caroba faz uma emenda de 500 mil, ora, deu 1 milhão e 100. Então o que teríamos que fazer? Ou vota dele favorável à minha, mas não dá para votar as duas porque o dinheiro, o montante é maior do que possui na ficha. Então, num compromisso político, para não privilegiar nenhum nem outro vereador diretamente nas emendas, retirou-se as emendas e com esse compromisso político dos vereadores poderem interferir diretamente através desse compromisso político, o nobre padre Jussival também comentou aqui. Então, por isso eu acho, fico prejudicado as emendas do nobre padre, no sentido para que não seja privilegiado a detrimento de outros vereadores. Então, é isso, senhor presidente, que eu queria colocar, porque para não passar um ar de que a Câmara é irresponsável e que parece que nós não sabemos fazer conta aqui. O que ocorre é que na hora de fazer as emendas, você pega a ficha, vereador Reinaldinho, pega a ficha, tem lá 1 milhão. Eu não vou perguntar para o outro vereador se ele já tirou algum dinheiro de lá, ou se o outro tirou. Você vai fazer as suas emendas. No montante é que vai dar um número maior. E aí é onde tem a discussão para saber se aprova daquele ou de outro vereador. Então, mais uma vez, fizemos um compromisso político de retirada das emendas, e com esse compromisso de interferir diretamente, no próximo ano, aliás, não foi só esse compromisso, é bom que deixe bem claro, diretamente, a retirada dessas emendas, a interferência no valor de até 150 mil. Quando é legítimo, não é expurgo, né? Quando é legítimo. Verdade. O acordo é legítimo, não é escuro, é isso, né, doutor? Porque eu vou deixar bem claro aqui. E outra coisa é de fazer, inclusive no próximo ano, um diálogo melhor e maior entre as secretarias, os secretários e o Poder Legislativo, para que a gente possa interferir ainda mais de forma propositiva e positiva no orçamento. Então, é bom deixar bem claro, é um compromisso político, um compromisso de trabalho, inclusive, para os próximos anos também. É isso, senhor presidente, por isso que eu entendo que fica prejudicado as emendas do nobre par. Tem discussão. Nobre vereador Rogério. Nobres pares, público presente, presidente. A gente fizemos sim uma conversa com o executivo na semana passada, no qual, infelizmente, tivemos sim que retirar, mas não me deixou triste não, porque eu acredito que a gente conquistou alguma coisa pelo município, no qual ninguém falou aqui, mas o recurso que está voltando da Câmara Municipal para a Prefeitura, nós vamos cobrir a piscina do Hermínio-Araque. Foi um compromisso assumido aqui nessa mesa. Há quantos anos aquela piscina vem dando dor de cabeça para o nosso munícipe? As nossas crianças têm uma piscina no bairro no qual não pode frequentar. Então, a partir de 2015, se Deus quiser, tanto coberto, a gente vai poder fazer um projeto social lá com as nossas crianças, com o pessoal da terceira idade. Né? Se não houvesse essa reunião, dificilmente sairia essa cobertura lá. Eu ainda acredito, sim, é o primeiro ano que eu estou aqui, então eu ainda acredito que as palavras vão ser cumpridas. E outra, lá no Barreto, por exemplo, essa emenda que eu vou ter direito a fazer no orçamento, vou tentar lá ajudar, pelo menos iluminar a metade da Rua 1, eu não sei o valor que vai chegar embaixo da rede. Há diversos problemas lá de tentativa de estupro, assalto, usando drogas naquele espaço. Então, que nem eu falei, se a gente puder ficar aqui 4 anos e ajudar um pouquinho o município, já está bom. Porque eu acredito que se a gente iluminar embaixo da rede, a gente vai estar favorecendo o nosso município, não é só para o ano que vem, é para décadas e décadas. E muitas vezes a gente vê as emendas, que nem o nobre par acabou de falar aqui, do labor dos policiais, que não são cumpridos. Então, o que adianta a gente vir aqui brigar, aprovar e não ser executado? Então, dessa vez, a gente vai ter coisa palpável. Eu espero sim, vou lutar com a força de cada um de vocês aqui, conto com cada um de vocês para a gente lutar pela emenda de todos os parlamentares, para que nenhum fique sem ela, inclusive o nobre par que não retirou. Eu acredito que o Legislativo é forte se for todo junto. Então, eu acredito que nós 15 vamos lutar também para que o nobre par tenha o seu valor e que possa também tocar o seu mandato. Tá bom? Muito obrigado. Eu acredito que o Legislativo nosso está fechando o ano, sim, com chave de ouro. E o ano que vem, na inauguração, se Deus quiser, que a gente vai conseguir fazer daquela piscina do Hermínio-Araque lá, eu acredito que vai ser um marco na história do Legislativo. Obrigado. Em discussão, com a palavra, nobre vereador Gabriel. Pedir desculpa a Vossa Excelência, que Vossa Excelência tinha pedido primeiro, que o Rogério desculpa também, Rogério. Bom dia a todos.
primeiramente quero agradecer a Deus por hoje, comentar a mesa, os vereadores, dizer o seguinte: no parlamento, sempre é bom que se chegue ao entendimento. E hoje nós estamos vendo aqui essa discussão de retirada de emendas, exatamente porque a conta não fechou. Então, eu quero trocar a palavra acordo por entendimento. Chegamos ao entendimento da melhor maneira de se conduzir as coisas. Diante disso, nós entendemos que como é que se pode criar emendas que estavam muito aquém do que estava previsto. Então, esse entendimento é normal no parlamento, é justificável a manifestação do par que iniciou essa discussão. Só queria trocar essa palavra, acordo para entendimento. Atendimento em nome da administração. Porque é preciso entender também, senhores, que não é questão de que o Executivo domina a Câmara. A questão é o seguinte: se o Executivo vai mal, todos vamos mal de um modo geral. Então, do jeito que foi colocado essas emendas, a cidade teria dificuldade de dar sequência a uma série de projetos que já tem planejado para o ano 2014. Então, eu quero pedir aos pares que votem conforme o entendimento que nós já tivemos anteriormente. Não foi nada escondido, foram chamados todos os vereadores para participar de uma conversa ampla, esclarecedora. Então, não tem esse negócio de que foi escondido, de que foi na calada da noite. Todos participaram, opinaram. Eu também tinha emenda. Tinha uma emenda pequena, uma única emenda, mas, como houve entendimento de todos, também retirei uma única emenda que eu tinha feito. Então, diante disso, eu peço aos pares que votem pelo entendimento que nós tivemos. E também quero aproveitar e desejar um bom final de ano para toda a população arujaense, boas festas, que 2014 seja muito melhor, e parabenizar a nova mesa diretiva da Câmara Municipal, e desejar aos senhores presidentes, vice, primeiro e segundo secretário que tenham êxito no trabalho em 2014 e que possamos sempre pautar pelo entendimento. Sem entendimento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem entendimento, vamos bater cabeças e não vamos chegar a lugar nenhum. As manifestações, mesmo que unilaterais, elas são legítimas e inerentes ao parlamento. Tenham todos um bom dia. Senhores vereadores, antes de passarmos à votação das emendas ora discutidas, eu gostaria de parabenizar os pares, em nome do Legislativo, em nome de Vossas Excelências, pela atitude, pela hombridade, pela questão que nós todos levantamos e nós vimos da viabilidade das emendas, e agradecer mais uma vez, porque passamos o ano aqui trabalhando juntos para não errarmos, mas ninguém é perfeito, nós erramos também. Então, esse foi um momento importante, mais uma vez, onde nós todos estávamos unidos, isso que importa mais. Passamos à votação das emendas de número 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 ao projeto de lei de número 34 de 2013. Em votação, os vereadores que forem favoráveis às emendas permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, que se levantem. Emendas 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ao projeto de lei número 34 de 2013, rejeitadas, só voto favorável somente do nobre vereador Paraíba e ausência em plenário do vereador Dr. Márcio. Senhores vereadores, está em segunda discussão e votação do projeto de lei número 34 de 2013, que estima a receita e fixa a despesa do município de Arujá para o exercício 2014. Está em discussão. Com a palavra o nobre vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, internautas, aproveitando, senhor presidente, a discussão deste projeto de lei que trata da última peça orçamentária a ser discutida e votada neste momento, parabenizando a todos os vereadores pela iniciativa de emendas,
porque ouviram a população. Nós procuramos aqui, eu quero agradecer em nome da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os membros, Reinaldinho, Jussival, Valmir, enfim, compareceram nas audiências, o Gabriel. Nós procuramos dar a maior transparência possível na tramitação destes projetos de lei. Eu tenho certeza absoluta que, como disse o nobre vereador Caroba, quando a gente dá um passo atrás, é porque nós já avançamos 10 à frente, a gente precisa dar um passinho atrás para conseguir atingir os nossos objetivos. As emendas, de uma maneira geral, não ficaram e nem vão ficar sem ser atendidas. Entendo a labuta, o interesse do vereador, do par que defende a sua emenda com unhas e dentes, tem que fazê-lo. É assim que faz com que nasça a discussão, inclusive essa discussão que permite o esclarecimento, porque a Câmara Municipal às vezes dá um passo atrás, ou parece que dá um passo atrás, mas já avançamos 9, 10 passos à frente. Quero destacar aqui, senhor presidente, que nasceu destas discussões, dessas audiências públicas, nasceu a questão da promoção da festa do Boi Bumbá, que vai estar no plano plurianual, foi aprovada a emenda aqui por esta Câmara Municipal, pela unanimidade. Vai estar o financiamento do Carnaval de Rua, como emenda parlamentar, vai estar aqui o financiamento de festividades religiosas. Hoje o Poder Público Municipal, ele termina ajudando, seja, não importa a religião, a denominação, mas ele cumpre, as igrejas têm cumprido um papel importante no município de Arujá, propiciando lazer, propiciando entretenimento, e o Poder Público termina contribuindo sem que haja uma autorização orçamentária, passa a ter com a aprovação desta emenda que nós apresentamos. Concessão de bolsa para a Guarda Mirim, passa a ter uma autorização legislativa para poder os integrantes da Guarda Mirim terem uma bolsa de estudo. Também estávamos falando hoje de transporte público municipal, apresentamos uma emenda também que cria o subsídio para o transporte público municipal. Nós apresentamos emendas, senhor presidente, tem uma angústia muito grande dos parentes de presos, criando um programa de aquisição de veículo para transporte de familiares a penitenciárias para visitar os seus entes queridos. Então, se a administração assim quiser, ela pode estar adquirindo um veículo para disponibilizar para isso. Apresentamos emenda que cria o Programa Habitacional Municipal de Arujá, o PAMA, o Programa de Aluguel Social que não tem na cidade e passaria a ter, programa creche integral, construção de um terminal de ônibus no Barreto, como proposta para os próximos 4 anos, também construção de pista de skate no Recanto Primavera, quadra no Joseli, enfim. E a Câmara Municipal, dando um passo importante, a comissão acolheu o desejo de todos os vereadores. A comissão apresentou 2 emendas que são importantíssimas. Uma, criando o Departamento Municipal de Medicina e Segurança do Trabalho, que foi uma sugestão de emenda vinda dos servidores públicos, dos funcionários públicos do município, e criando a emenda parlamentar, que não vai favorecer o vereador do partido A ou do partido B. Vai funcionar se ela for implantada, e a gente agora tem que trabalhar para que ela seja implantada, vai atender todos os vereadores, não importa de que partido. É assim na Assembleia Legislativa, é assim no governo federal e passará a ser assim na Câmara Municipal. Então, eu queria parabenizar todos os pares pelo trabalho desenvolvido neste ano, desejar também boas festas, bom Natal com a família, um excepcional 2014, que 2014 estaremos novamente à disposição para trabalhar em benefício da população de Arujá. Muito obrigado. Palavra ao vereador Paraíba, na sequência, o nobre vereador Reinaldinho. Bom dia, mais uma vez, bom dia. Eu gostaria aqui só de deixar bem esclarecido que nós estamos discutindo, e tudo nessa Casa de Lei, a presidência ela faz da forma que ela bem entende. O nobre vereador distorceu tudo, nós estamos discutindo
projeto do agente de trânsito. E ele voltou nas emendas parlamentares. Então eu também, por direito, também vou falar. Eu vou repetir o que eu falei. Se o senhor quiser, eu peço, pode trazer a gravação. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei número 34, do ano de 2013, que estima a receita e fixa a despesa do município de Arujá para o exercício 2014. Então, a discussão é sobre o orçamento. Discussão que eu vou discutir agora também. Como não deu tempo, quando eu fui na pedido, que eu pedi e solicitei que os nobres vereadores votassem a favor, quero deixar bem claro. Como o município, o chefe do executivo, o executivo, ele já tem autonomia de remanejar 15% do orçamento sem que esta Casa de Lei interfira em nada, gostaria de deixar bem claro. Eu não ia entrar nesse mérito, porque conforme foi falado, que o gabinete do prefeito tem tanto e apresentaram 1 milhão e tanto de emendas. Ele não tem o remanejamento? Vejam só, aqui nas minhas emendas parlamentar, o projeto usina de lixo. O município tem um contrato de 49 milhões de reais para 5 anos, que é da empresa Júlio Simões, CS Brasil. Bom, eu aqui fiz uma emenda parlamentar, justamente de 2 milhões, que isso aqui iria sanar o problema, nós não iríamos mais pagar para que empresas venham a levar o dinheiro e prestar um péssimo serviço à população arujaense. Vejam só, construção do Centro de Especialidades Médicas e UTI neonatal. Eu tenho certeza que todos os parlamentares aqui também querem isso para o município de Arujá. Haja vista que nesta emenda eu coloquei 1 milhão de reais também. Construção de sede para o batalhão da Polícia Militar. Nós sabemos que isso já é um compromisso que o chefe do executivo assumiu com a população arujaense. Eu destinei aqui 1 milhão de reais. O programa Fisioterapia em Casa. Perdão, Ecoterapia, primeiro. O Ecoterapia é um projeto aqui de autoria desse vereador, que eu mandei uma indicação, um anteprojeto. Infelizmente, o município não vai cumprir com isso aqui. É justamente isso. Porque nesse remanejamento, ele poderia implantar isso agora na LOA. Agora, veja só. Nós temos aí um ano que o executivo vai lutar aí, e esta Casa de Lei, quando eu falei que é acordo, foi um acordo. Não deixa de não ser um acordo. Ué, vocês votam assim, 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 em troca eu dou isso para vocês. E eu não falei que aqui é 150 mil reais para vereador, não. Falei que é para as indicações. E eu quero que isso saia do papel mesmo. Agora, o que não dá para engolir é que no orçamento de 230 milhões que nós tivemos no ano passado, o chefe do executivo, quando ele remaneja 10%, só aí dá 23 milhões. Nós apresentamos 20 milhões de emendas parlamentares. Não dava para suprir todas as necessidades de todos. Haja vista que ele ia remanejar da forma que ele bem entendesse, e iria atender quem ele bem entendesse. No mais... Em discussão, com a palavra o vereador Reinaldinho. Presidente, bom dia, nobres pares, público presente, os internautas que nos assistem das suas casas, a imprensa que nos cobre levando a informação daquilo que é discutido aqui. Presidente, no arrimo do que falou o nobre vereador Dr. Wilson, eu quero até parabenizar o nobre par,
vale lembrar a emenda que fala da recuperação das nascentes. Arujá, cidade e natureza. Arujá, divisor de águas, é o ponto mais alto da Via Dutra entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a responsabilidade com essa questão da água é muito importante. Como bem uma observação feita por nobre par, que tem as emendas rejeitadas, vale lembrar que várias das emendas que nós fizemos, entre as quais Vossa Excelência também fez algumas, elas já estão contempladas, tanto na LOA quanto no PPA. Então, nós estamos falando de trocar 6 por meia dúzia. Então, foi nessa linha de discussão é que nós conversamos com o Executivo, conversamos com o setor financeiro da Prefeitura, e neste momento se verificou o vício de muitas situações criadas, inclusive, como bem colocou o nobre par, o vereador Caroba, que havia um confronto de emendas e aquilo, naturalmente, tirou os valores e oferiu valores acima daquilo que já estava previsto. Então, é isso que a gente quer fazer questão de colocar. E aquilo que o prefeito nos propôs, várias outras cidades da nossa região já têm isso como lei municipal, que ampara o vereador naquelas emendas parlamentares que ele dirige para os bairros onde ele acha melhor, para a construção de uma pista de skate, para a recuperação de uma praça esportiva, para a colocação de equipamentos de ginásticas, enfim, tudo aquilo que ele verifica que é bom para aquela região, ele vai ter a oportunidade de poder indicar de forma direta. Já visto a situação colocada pelo nobre par Rogério no que diz respeito à devolução de verbas enviadas pelo Executivo à Câmara Municipal, que nós podemos contemplar a cobertura da quadra da nossa piscina, ali na Rua 50, que vai naturalmente proporcionar outros tipos de atividades, inclusive atividades da terceira idade, aula de hidroginástica e todas as outras atividades para a recuperação dessas pessoas. Então, seria como se nós estivéssemos tentando colocar São Paulo dentro de Arujá. É mais ou menos por aí. Por isso que a gente resolveu, de forma coletiva, retirar as emendas, haja visto a quantidade de emendas feitas numa só ficha, e isso, naturalmente, proporcionou esse desconforto. Quero, nesse momento, aproveitar, presidente, também para registrar aqui o meu abraço e desejar um Feliz Natal a toda a população da cidade, um ano novo com paz e saúde, e eu tenho certeza absoluta que nós fechamos com chave de ouro esse ano, estamos fechando com chave de ouro, e peço aos nobres pares, naturalmente, que votem favoravelmente. Em discussão, vereador Gabriel. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, retorno agora dessa feita somente para esclarecer duas coisas. A primeira é que é natural que parlamentares façam emendas. É natural. Além do que, uma das prerrogativas do mandato é esse mesmo. Só que a maioria das emendas, elas já estão contempladas na previsão orçamentária para 2014. Foi aqui arbitrado, nessa discussão, na primeira discussão, o questionamento do prefeito ter a mais de 15% para remanejar o orçamento. Acontece que essa Câmara que votou. Não estou entendendo. Votaram na LDO, nós votamos. Então não foi a outra, foi essa legislatura. Nós votamos no primeiro semestre a LDO, sem qualquer tipo de questionamento, foi aprovada, 15-0 a votação, unanimidade. Eu não estou entendendo agora a fala, eu até compreendo que é desgastante, é desgostoso, nós sentimos uma sensação de derrota quando temos alguma coisa nossa reprovada, mas houve um amplo entendimento. Então, eu queria esclarecer isso para a população, porque as pessoas que nos assistem pela internet nem sempre sabem dessas coisas. Não chegam para eles esse tipo de esclarecimento. Então, foi votado aqui, no primeiro semestre desse ano, a LDO.
E essa margem está contida na LDO e foi aprovada nessa casa. Não estou entendendo, eu não estou conseguindo fazer nexo com algumas falas. Todavia, eu venho pedir aos pares que votem favoravelmente essa matéria, porque ela é fundamental para o nosso andamento no ano que vem. Muito obrigado. Senhores, encerrada a discussão, passamos à votação. Está em votação o projeto de lei de número 34 do ano de 2013, que estima a receita e fixa a despesa do município de Arujá para o exercício 2014. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, está em segunda discussão, exato. Os que forem favoráveis à segunda votação do projeto de lei número 34 de 2013, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários à aprovação da lei orçamentária anual, que levantem, por favor. Aprovado com voto contrário do projeto de lei de número 34 de 2013, voto contrário do nobre vereador Paraíba e ausência em plenário do nobre par, doutor Márcio. Senhores vereadores, passamos agora a segunda discussão e votação do projeto de lei de número 42 do ano 2013, que dispõe sobre a ampliação do emprego público de agente de trânsito para a Secretaria Municipal de Serviços. Está em discussão. Com a palavra o nobre vereador Rogério. Nobres pares, público presente, é claro que eu também sou favorável à ampliação do número de profissionais na rua na área do trânsito, mas devemos tomar muito cuidado da forma que estão atuando grande parte deles. É gritante a quantidade excessiva de multa que vem sendo aplicada no nosso município. Então, a gente temos sim também, presidente, questionar a nossa diretoria qual é a forma, né, o curso que eles estão fazendo, qual é a forma de educação, porque eu acredito que o agente de trânsito ele tem que também assumir uma parte da educação de trânsito, não só apenas para punir. Ele tem que ver uma infração e tem que tentar, de alguma forma, dialogar para que não ocorra novamente. Hoje, infelizmente, grande parte dos agentes de trânsito simplesmente usam a caneta como arma. Não há diálogo algum. Se você parou ali e não pode, ele não pede para você retirar o carro. Ele simplesmente para atrás, buzinando com o carrinho, com a luz acesa e buzinando atrás, anota a placa e multa. Até que ponto? Então, acredito que a gente temos sim que aumentar o número de guardas de trânsito no nosso município, mas muito mais, tentar educar o nosso trânsito. Porque não adianta a gente só continuar punindo e não educar. Então, é muito importante que a gente possa ter esse diálogo com a diretoria de trânsito após essa aprovação, para que tenha cursos constantes dos agentes, para que possa, de alguma forma, melhorar o trânsito na cidade e não apenas punir. Obrigado. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência plenária do novo vereador, doutor Márcio. Senhores vereadores, passamos à segunda discussão e votação do projeto de lei número 44 de 2013, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício da providência. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares, com ausência em plenário do novo vereador, doutor Márcio. Senhores pares, está em única discussão e votação da emenda de número 169 do ano de 2013 ao projeto de lei número 46 do ano de 2013. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado com ausência em plenário do novo vereador, doutor Márcio. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei número 46 de 2013, que dispõe sobre a criação do emprego público de agente comunitário de saúde nos quadros da Secretaria Municipal de Saúde. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares, com ausência plenária do novo vereador, doutor Márcio. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei legislativo de número 42 do ano 2013, que dispõe sobre a alteração da denominação de rua particular, localizada no bairro da Vila Ferreira, de autoria do nobre vereador Júlio do Caicão. Está em discussão.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares, com ausência plenária do vereador Dr. Márcio. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei legislativo de número 48 de 2013, que altera os requisitos para o preenchimento do emprego de técnico de informática constante da lei de número 2007, do ano de 2007, de autoria da mesa dessa casa. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares, com ausência em plenário do vereador Dr. Márcio. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei legislativo de número 49 de 2013, que dispõe sobre a concessão de abono de Natal aos servidores da Câmara Municipal. Está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado pela maioria dos pares, com ausência em plenário do vereador Dr. Márcio. Senhores vereadores, antes de encerrar, gostaria de agradecer imensamente ao trabalho e empenho, tanto dos nobres pares, quanto dos assessores que passaram o ano todo aqui trabalhando em benefício da população. E temos certeza absoluta que destas 52 sessões que nós tivemos aqui, a cidade de Arujá vai ser agraciada com bastante benfeitoria, com certeza, e com o apoio desse legislativo sempre. Muito obrigado, desejo a todos um ótimo dia e uma ótima semana e felicidades no Natal e no próximo ano que vem chegando aí. Muito obrigado.